Existe um experimento que a vida faz com cada pessoa. Um experimento que não é anunciado, que não tem data marcada e que a maioria das pessoas nunca percebe que está acontecendo enquanto acontece. O experimento é simples na descrição e extraordinário nos resultados que produz dependendo do resultado que alcança. O experimento é esse. O que acontece com a sua mente, com os seus resultados e com o que você é capaz de criar quando você para completamente de duvidar de si mesmo. Não reduz a dúvida. Não aprende a gerenciar a dúvida. Para. Completamente. A dúvida sobre a própria capacidade, sobre o próprio valor, sobre a própria possibilidade de chegar onde quer chegar. O que acontece quando esse ruído interno que a maioria das pessoas trata como parte permanente da experiência humana simplesmente não está mais presente? Napoleon Hill, que pesquisou durante décadas o que separava as mentes que chegavam a realizações extraordinárias das que ficavam aquém do potencial disponível, chegou a uma conclusão que vai contra o que a maioria das pessoas acredita sobre a dúvida. A maioria trata a dúvida como honestidade, como o saudável reconhecimento das próprias limitações, como a alternativa responsável ao que chamam de arrogância ou de ilusão. E Napoleon Hill documentou que essa interpretação da dúvida é exatamente o que a torna tão destrutiva. Porque quando você trata a dúvida como honestidade, você para de questioná-la. E quando você para de questioná-la, ela opera livremente como o filtro mais poderoso que existe sobre o que você percebe como possível, o que você tenta, o que persiste quando fica difícil e o que finalmente chega a existir na sua vida. A dúvida não é honestidade. É um padrão de interpretação, um hábito de processamento que foi instalado por experiências passadas, por vozes externas que foram internalizadas, por fracassos que foram interpretados de uma forma específica que não é a única forma disponível de interpretá-los. E como todo padrão de interpretação, pode ser mudado, não de uma vez, não sem esforço, mas de forma progressiva, deliberada e mensurável, de uma forma que muda o que a mente percebe como possível e, portanto, o que ela organiza os recursos, as percepções e as ações para criar. Esta manhã você vai entender o que a dúvida faz com a mente no nível mais concreto e mais mensurável disponível. Porque parar de duvidar de si mesmo não é arrogância, mas a condição mais favorável para o crescimento genuíno. E como criar progressivamente o estado interno de quem parou de duvidar de si mesmo de uma forma que é sustentável, honesta com a realidade e transformadora de formas que a dúvida, por definição, nunca poderia permitir. Antes de continuar, faça o seu primeiro ato de intenção desta manhã. Escreva nos comentários: eu paro de duvidar de mim mesmo agora, não como afirmação de que você já chegou onde quer estar, como a declaração de quem escolheu parar de usar a dúvida como filtro do que é possível e começar a usar a fé genuína como o estado a partir do qual o que ainda pode ser criado vai ser descoberto. Inscreva-se no canal e ative o sino, porque essa transformação acontece uma manhã de cada vez. Agora respire fundo. Encha os pulmões completamente, segure por um momento e solte devagar. Mais uma vez. Inspire, segure e solte. Sinta o espaço que essa respiração criou. Sinta como é diferente estar nesse espaço do que estar no espaço da dúvida que frequentemente habita. Você está no estado ideal para o que vem a seguir. Napoleon Hill ensinava que a dúvida tem um mecanismo de operação que, quando compreendido, revela por que é tão destrutiva e, ao mesmo tempo, por que pode ser progressivamente substituída. A dúvida opera através do que ele chamava de filtro de impossibilidade. Um conjunto de suposições sobre o que é possível para você especificamente, que funciona como uma tela entre a realidade disponível e o que você consegue perceber dessa realidade. Esse filtro não elimina as oportunidades. Elas continuam existindo. Não elimina os recursos. Eles continuam disponíveis. Não elimina as conexões. Elas continuam acontecendo ao redor. Mas filtra o que desses elementos chega à consciência como relevante. Como algo que vale a pena notar, perseguir, tentar, e o que não chega à consciência como relevante é tratado pelo comportamento como se não existisse.
mesmo quando existe completamente. Isso explica o fenômeno que Napoleon Hill documentou repetidamente e que provavelmente você já observou na sua própria vida. Duas pessoas no mesmo ambiente, com acesso às mesmas informações, com as mesmas conexões disponíveis, vendo coisas completamente diferentes. Uma percebendo oportunidades que a outra simplesmente não vê. Uma notando possibilidades que para a outra são invisíveis. Não porque uma tenha melhor visão ou mais inteligência, mas porque os filtros de impossibilidade estão calibrados de formas diferentes. E filtros diferentes criam percepções diferentes da mesma realidade. A pessoa que para de duvidar de si mesma não tem acesso a uma realidade diferente. Tem acesso à mesma realidade com um filtro diferente. E esse filtro diferente revela o que o filtro da dúvida estava escondendo. As possibilidades que sempre estiveram lá, mas que a dúvida tornava invisíveis. Os recursos que sempre existiram, mas que a dúvida filtrava como insuficientes antes de qualquer tentativa genuína de usá-los. As conexões que sempre estavam disponíveis, mas que a dúvida interpretava como inacessíveis antes de qualquer esforço real para acessá-las. Provérbios 3, versículos 5 e 6 descrevem com precisão o estado que existe quando a dúvida para. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. A confiança que substitui a dúvida não é cega, é deliberada. É a escolha de operar a partir de um estado de confiança em vez de um estado de dúvida, reconhecendo que esse estado não apenas se sente diferente, mas cria percepções diferentes, decisões diferentes e resultados diferentes. Pense agora, em qual área da sua vida o filtro de impossibilidade da dúvida está operando com mais força? Onde você, consistentemente, não percebe as possibilidades que alguém sem esse filtro perceberia na mesma situação. Essa área é onde o poder de parar de duvidar de si mesmo tem o maior impacto disponível agora. Napoleon Hill identificou 6 efeitos específicos que acontecem com a mente quando a dúvida sobre si mesmo para de operar. 6 mudanças mensuráveis na forma como a mente processa, percebe e responde à realidade disponível. O primeiro efeito é a expansão do campo perceptivo. Quando a dúvida para de filtrar o que é percebido como possível, a mente literalmente começa a notar mais oportunidades relevantes nos mesmos ambientes, mais recursos disponíveis nas mesmas circunstâncias, mais conexões possíveis nas mesmas redes. Não porque a realidade mudou, porque o filtro que estava limitando o que era percebido como relevante foi substituído por um filtro que reconhece possibilidades antes invisíveis. Napoleon Hill documentou esse efeito de uma forma que considerava um dos mais consistentes e mais imediatos das mudanças de estado interno que estudou. Pessoas que passavam de estados de dúvida para estados de confiança relatavam que o mundo ao redor parecia diferente, mais rico em possibilidades, mais aberto a avanços, mais responsivo aos esforços, não porque o mundo havia mudado, porque o filtro com que o estavam percebendo havia mudado. O segundo efeito é a qualidade aprimorada das tentativas. A dúvida não apenas filtra o que é percebido como possível, contamina a qualidade das tentativas que sobrevivem ao filtro. Uma tentativa feita em estado de dúvida é qualitativamente diferente de uma tentativa feita em estado de confiança. A tentativa duvidosa investe menos energia, porque espera fracassar. Desiste mais rapidamente quando encontra resistência, porque a resistência confirma o que a dúvida já esperava. Interpreta cada obstáculo como evidência de que a tentativa deveria ser abandonada, porque é isso que o filtro de impossibilidade está programado para concluir. A tentativa confiante investe completamente, porque espera que o resultado seja possível. Persiste através da resistência, porque a resistência é informação sobre o que ajustar, não evidência de que a tentativa era equivocada. Interpreta os obstáculos como parte normal do processo de criação que qualquer resultado significativo exige. E essa diferença
na qualidade da tentativa, cria diferenças no resultado que frequentemente são atribuídas à diferença de capacidade, quando na verdade são diferença de estado interno. Diga agora: eu invisto completamente em cada tentativa porque sei que o que estou buscando criar é possível e que os obstáculos são parte do processo, não evidência de impossibilidade. Mais uma vez, eu invisto completamente em cada tentativa porque sei que o que estou buscando criar é possível. De novo, eu invisto completamente em cada tentativa porque sei que o que estou buscando criar é possível. O terceiro efeito é o que Napoleon Hill chamava de atração de recursos correspondentes. A observação de que pessoas em estado de confiança atraíam colaboração, oportunidades e recursos de formas que pessoas em estado de dúvida raramente experimentavam, mesmo quando as circunstâncias externas eram semelhantes. Napoleon Hill atribuía isso a dois mecanismos simultâneos. Primeiro, as pessoas em estado de confiança tomavam as ações que criavam as condições para que recursos aparecessem. Segundo, as pessoas ao redor respondiam ao estado de confiança com uma abertura e uma disposição de colaborar que o estado de dúvida raramente inspirava. A confiança, quando genuína, cria um campo que outros percebem e ao qual respondem, não de forma mágica, de forma psicológica e social muito concreta. Pessoas em estado de confiança são percebidas como mais competentes antes de demonstrar competência. Recebem mais oportunidades antes de ter histórico que as justifique. Geram mais colaboração antes de pedir formalmente, porque o campo que projetam convida às respostas que a dúvida, mesmo quando disfarçada, não consegue criar. O quarto efeito é a criatividade liberada. Napoleon Hill documentou que a criatividade, especialmente a criatividade aplicada à solução de problemas e à criação de valor, era sistematicamente suprimida pela dúvida e liberada pela confiança. Não porque a dúvida tornasse as pessoas menos inteligentes, mas porque a dúvida consome recursos cognitivos que a criatividade precisaria para operar. A mente em estado de dúvida está constantemente monitorando, avaliando e antecipando o fracasso de uma forma que não deixa os recursos disponíveis para o tipo de pensamento divergente, livre e exploratório que a criatividade genuína exige. A mente em estado de confiança, por outro lado, não está gastando recursos cognitivos monitorando a possibilidade de fracasso. Esses recursos ficam disponíveis para a exploração criativa, para as conexões inesperadas entre conceitos que nunca foram aproximados antes, para as soluções que não seguem o caminho convencional, mas que chegam ao resultado por um atalho que só é visível para quem está explorando em vez de defendendo. Aqui quero fazer uma pausa. Se você está começando a perceber quanto a dúvida tem custado, não apenas em termos de resultado, mas em termos de criatividade, de percepção e de qualidade das tentativas, curta esse vídeo agora. Esse gesto é o começo da substituição. É a ação que corresponde ao reconhecimento de que o que você está aprendendo tem valor real para a sua vida. Curta e continue. O quinto efeito é a resiliência amplificada. A capacidade de continuar em direção ao que está sendo criado através das dificuldades que o caminho inevitavelmente apresenta. Napoleon Hill documentou que a resiliência, amplamente considerada uma questão de força de caráter inata, era na verdade em grande parte uma questão de estado interno. A pessoa em estado de confiança que encontrava uma dificuldade a interpretava de forma diferente da pessoa em estado de dúvida que encontrava a mesma dificuldade. E essa diferença de interpretação criava diferenças radicais na persistência que seguia. A dificuldade interpretada pela dúvida como confirmação de que o objetivo era inalcançável produzia abandono. A mesma dificuldade interpretada pela confiança como informação sobre o que ajustar produzia adaptação e continuidade. E a diferença de resultado entre quem abandona e quem adapta e continua ao longo do tempo é a diferença que o mundo chama de sucesso e fracasso, mas que é, na verdade, diferença de estado interno e de interpretação. O sexto efeito é o que Napoleon Hill chamava de alinhamento de recursos internos.
a observação de que, quando a dúvida para de operar, as diferentes partes da mente que frequentemente puxam em direções diferentes começam a alinhar-se na direção do que está sendo criado. A mente consciente que quer avançar e o subconsciente que espera fracassar começam a operar em coerência. A intenção declarada e o padrão de comportamento automático começam a convergir. A energia que estava sendo usada para gerenciar o conflito interno entre o que é desejado e o que é temido fica disponível para a criação. Napoleon Hill chamava esse alinhamento de coerência interna e documentava que a coerência interna tinha efeitos sobre a eficácia que eram difíceis de explicar apenas pela mudança de comportamento. Como se a mente que opera sem o conflito gerado pela dúvida tivesse acesso a uma capacidade que a mente dividida simplesmente não tem. Não porque a capacidade total mudou, porque a porção dela que está disponível para a criação mudou quando a porção que estava sendo usada para gerenciar a dúvida ficou livre. Aqui quero pausar. O processo de substituição progressiva da dúvida pela confiança é exatamente o que a Bíblia da Mente Milionária estrutura de forma acompanhada e progressiva. Se você quer esse suporte no processo, o link está disponível tanto na descrição deste vídeo quanto nos comentários fixados. Agora vamos falar sobre como criar progressivamente o estado de quem parou de duvidar de si mesmo de uma forma que é honesta, sustentável e transformadora. Napoleon Hill identificava 3 práticas específicas que, aplicadas com consistência, substituem progressivamente o filtro da dúvida pelo filtro da confiança. A primeira prática é o que Napoleon Hill chamava de revisão de evidências. A prática deliberada de identificar e registrar regularmente as evidências de que você é capaz de criar o que está tentando criar. Não evidências de que já chegou. Evidências de que tem a capacidade de chegar. Cada habilidade que demonstrou. Cada obstáculo que superou. Cada vez que chegou ao outro lado de algo que parecia difícil antes de ser tentado. Cada momento em que criou algo que antes não existia. A dúvida opera através da seleção das evidências que a confirmam. Lembra dos fracassos e esquece as conquistas. Amplifica as limitações e minimiza as capacidades. A revisão deliberada de evidências de capacidade inverte essa seleção, não para criar uma ilusão de perfeição, mas para criar uma imagem mais completa e mais honesta de quem você é de fato. E essa imagem mais completa cria a base de confiança que a dúvida, com sua seleção parcial de evidências, tinha destruído. A prática recomendada por Napoleon Hill era o que chamava de inventário de capacidade. Uma vez por semana, um registro deliberado de 3 categorias de evidências. Primeiro, o que você conseguiu criar ou avançar nessa semana, por menor que seja. Segundo, um obstáculo que você superou ou que começou a superar. Terceiro, uma capacidade que você demonstrou que, quando a dúvida está operando, você tende a não reconhecer como capacidade sua. Esse inventário semanal, mantido por meses, cria um arquivo de evidências de capacidade que progressivamente substitui as evidências de incapacidade que a dúvida selecionava como a história mais verdadeira sobre quem você é. A segunda prática é o que Napoleon Hill chamava de ação antes da certeza. A prática deliberada de tomar ações em direção ao que está sendo criado antes de ter a certeza de que vai funcionar. Não ações irresponsáveis ou que ignoram a realidade. Ações mensuráveis e honestas, que representam avanço real em direção ao objetivo antes que o resultado seja garantido. Essa prática é poderosa por 2 motivos simultâneos. Primeiro, cria evidências de capacidade que alimentam a revisão de evidências. Cada ação tomada antes da certeza que produz qualquer resultado positivo, por menor que seja, adiciona uma prova de que você pode criar avanço sem precisar de certeza primeiro. Segundo, ensina ao subconsciente que a confiança precede a evidência, não o contrário, que você não espera sentir-se capaz para agir, você age e o sentimento de capacidade segue. Hebreus 11, versículo 1, define a fé com uma precisão que é ao mesmo tempo espiritual e operacionalmente exata. Ora,
A fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de coisas que não se veem, a certeza do que se espera, a convicção do que não se vê. Essa é a fé operacional que Napoleon Hill descrevia como a alternativa à dúvida, não a certeza baseada em evidência já existente, a certeza que precede a evidência e que, por precedê-la, cria as condições para que ela apareça. A terceira prática é o que Napoleon Hill chamava de ambiente de confiança. A curadoria deliberada das influências, das vozes e dos ambientes que alimentam o estado de confiança em vez de nutrir o estado de dúvida. As pessoas cujas histórias demonstram que o que você está tentando criar é possível. Os conteúdos que expandem o que você percebe como alcançável. Os ambientes físicos e sociais que inspiram em vez de diminuir. Napoleon Hill era explícito sobre o poder do ambiente sobre o estado interno. Nenhuma prática interna opera de forma completamente independente das influências externas às quais a mente está constantemente exposta. E alguém que está trabalhando para substituir a dúvida pela confiança, enquanto permanece em ambientes que sistematicamente reforçam a dúvida, está criando uma resistência desnecessária ao processo que está tentando criar. A curadoria do ambiente não é isolamento. É a escolha deliberada de quais influências recebem acesso privilegiado à mente durante o processo de substituição. Quais vozes entram? Quais histórias são consumidas? Quais conversas são buscadas? Essas escolhas, quando feitas com intenção, aceleram dramaticamente o processo que as práticas internas estão criando. Agora vamos falar sobre o que Napoleon Hill chamava de a dúvida herdada. A observação de que uma parte significativa da dúvida que a maioria das pessoas carrega não foi gerada pelas próprias experiências, mas foi absorvida das vozes ao redor durante os períodos de maior plasticidade e de maior receptividade da vida. As vozes que disseram não vai dar certo. Os exemplos que demonstraram que tentar era perigoso. Os ambientes que tratavam o fracasso como evidência permanente de incapacidade em vez de informação temporária sobre o que ajustar. As comparações que estabeleciam um padrão de quem você deveria ser em relação ao qual você sistematicamente ficava aquém. Todas essas influências externas, absorvidas durante períodos de alta plasticidade, foram instaladas no subconsciente como verdades sobre o que é possível para você especificamente, como parte da sua narrativa mais íntima sobre quem você é e o que você merece. E a tragédia da dúvida herdada é que ela opera como se fosse sua, como se fosse o resultado honesto da sua própria avaliação, da sua própria capacidade, quando na verdade é a avaliação de outras pessoas sobre o que era possível para elas, instalada em você durante períodos em que você não tinha a capacidade de questionar a autoridade dessas avaliações. Reconhecer que uma parte da dúvida que você carrega é herdada, não gerada, é um ato de libertação. Não porque elimina imediatamente a dúvida, mas porque permite questioná-la de uma forma que não é possível quando você a trata como sua própria avaliação honesta. Você pode questionar: essa dúvida é minha ou foi instalada? Essa limitação foi demonstrada pela minha experiência ou foi assumida a partir da experiência de outros? Essa avaliação de que não é possível para mim é baseada em que evidência real ou em que voz que foi internalizada há muito tempo? Essas perguntas não garantem que a dúvida vai desaparecer imediatamente, mas criam a distância entre você e a dúvida que é necessária para que ela possa ser questionada, examinada e progressivamente substituída, em vez de sendo tratada como verdade inamovível. Romanos 12, versículo 2, instrui com uma precisão sobre esse processo que atravessa qualquer contexto cultural ou temporal. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A renovação da mente, não a aceitação das instalações que foram feitas por outros durante os anos de maior receptividade. A renovação deliberada que substitui o que foi instalado sem escolha pelo que é instalado com intenção. E a dúvida herdada é exatamente o tipo de instalação que a renovação da mente vai progressivamente substituindo. Uma evidência de capacidade de cada vez, uma ação antes da certeza de cada vez,
um elemento do ambiente de confiança de cada vez. Uma renovação que acontece não de uma vez, mas em cada manhã que é usada para aprofundar o processo. Agora vamos falar sobre o que Napoleon Hill chamava de a memória de confiança. A prática de identificar deliberadamente momentos passados em que você operou sem dúvida, ou com muito menos dúvida, e de usar esses momentos como evidência de que o estado de confiança não é estranho a você. É um estado que você já habitou, que você já sabe como é, que pode ser retornado porque foi experienciado antes. Todos têm uma memória de confiança. Um período, uma situação, um contexto em que a dúvida estava ausente ou muito silenciada e em que o estado de confiança estava ativo. Pode ter sido na infância, antes que as vozes que instalam a dúvida chegassem com força suficiente. Pode ter sido numa área de competência estabelecida, onde a dúvida sobre a capacidade simplesmente não opera. Pode ter sido num momento de crise em que a urgência da situação silenciava a dúvida e revelava uma capacidade que a dúvida normalmente obscurecia. Identificar essa memória de confiança e revisitá-la deliberadamente tem um efeito de ancoragem. Cria a prova de que o estado de confiança é possível para você. Que não é um estado estranho à sua experiência, mas um estado que você habitou e que pode ser habitado de novo. E essa prova, por ser uma experiência real e não uma afirmação genérica, tem um poder de persuasão sobre o subconsciente que nenhuma declaração sobre o que você deveria sentir poderia ter. Encontre sua memória de confiança. Revisite-a. Sinta como era operar naquele estado. E use essa memória como evidência de que o estado que está sendo criado agora é real, não imaginado. Que é uma capacidade que você tem, não um ideal que você está tentando alcançar. Que é um retorno, não uma primeira chegada. Agora as afirmações finais desta manhã. Repita cada uma com o estado de quem parou de duvidar de si mesmo e está percebendo o que esse estado revela. Minha mente percebe possibilidades que o filtro da dúvida tornava invisíveis, e eu ajo em direção a elas com comprometimento genuíno. Repita. Minha mente percebe possibilidades que o filtro da dúvida tornava invisíveis, e eu ajo em direção a elas. Eu invisto completamente em cada tentativa, porque sei que os obstáculos são parte do processo, não evidência de impossibilidade. Repita. Eu invisto completamente em cada tentativa, porque os obstáculos são parte do processo. A confiança que substituiu a dúvida não é arrogância. É o estado mais favorável disponível para crescimento genuíno e criação real. Repita. A confiança que substituiu a dúvida é o estado mais favorável para crescimento genuíno. Eu reconheço a dúvida herdada como instalação de outros e escolho substituí-la pela renovação da minha mente com evidências reais da minha capacidade real. Repita. Eu reconheço a dúvida herdada e escolho substituí-la pela renovação com evidências reais. Eu ajo antes da certeza, porque sei que a certeza segue a ação genuína e não precede. Repita. Eu ajo antes da certeza, porque a certeza segue a ação genuína. Eu começo meu dia vencendo porque parei de duvidar de mim mesmo, e o que essa decisão está revelando como possível é maior do que a dúvida permitia ver. Repita contudo. Eu começo meu dia vencendo porque parei de duvidar de mim mesmo, e o que essa decisão está revelando como possível é maior do que a dúvida permitia ver. Sinta cada afirmação como uma camada do filtro da dúvida sendo substituída. Sinta o campo perceptivo se expandindo à medida que o filtro de impossibilidade vai sendo desativado. Napoleon Hill concluiu que parar de duvidar de si mesmo não é o resultado de ter evidência suficiente de que você é capaz. É uma decisão, uma escolha deliberada de operar a partir de um estado de confiança antes que todas as evidências que justificariam esse estado existam. E essa decisão, tomada com comprometimento e mantida com as 3 práticas, progressivamente cria as evidências que retroalimentam a confiança até que ela se torne o estado basal a partir do qual a mente opera de forma cada vez mais automática. O que está disponível na sua vida quando você para de duvidar de si mesmo é mais do que a dúvida permite ver.
Sempre foi. E agora, você está começando a perceber o que estava sempre lá, mas que o filtro estava escondendo. Há uma última dimensão que Napoleon Hill explorou e que talvez seja a mais transformadora de todas para quem está num processo de substituição progressiva da dúvida pela confiança. Ele chamava de o efeito de onda da confiança. A observação de que a confiança que cresce numa área de vida não permanece confinada a essa área. Ela se expande, cria ondas que alcançam outras áreas, outras relações, outras dimensões do ser que nunca foram explicitamente trabalhadas no processo de substituição. Napoleon Hill documentou que as pessoas que faziam o trabalho de substituição da dúvida em uma área específica frequentemente relatavam, após alguns meses, que a confiança havia se expandido para áreas adjacentes sem que qualquer esforço direto tivesse sido feito nelas. Como se o subconsciente, convencido pela experiência numa área de que a confiança era mais verdadeira do que a dúvida, começasse a aplicar essa revisão a outras áreas também. Isso não acontece de forma imediata nem garantida. Mas a observação consistente desse efeito levava Napoleon Hill a recomendar que o processo de substituição fosse iniciado na área de vida em que as evidências de capacidade eram mais abundantes, onde a memória de confiança era mais acessível, onde as ações antes da certeza eram mais viáveis. Não para ficar apenas nessa área, mas para usar o sucesso nessa área como trampolim para as ondas que naturalmente se expandiriam para as demais. E há o efeito que vai além da própria vida. Napoleon Hill chamava de o testemunho de confiança, a observação de que pessoas que operam em estado de confiança genuína tornam-se testemunhas vivas de que é possível, que o que parecia impossível é alcançável, que as limitações que foram assumidas não eram tão permanentes quanto pareciam. E esse testemunho, vivido de forma autêntica e consistente, tem um poder de influência sobre as pessoas ao redor que nenhuma instrução formal poderia replicar. Quando você para de duvidar de si mesmo e o resultado dessa decisão se torna visível na sua vida, você se torna para as pessoas ao redor o que a memória de confiança é para você. A prova de que o estado é possível. A evidência de que a mudança é real. O testemunho que diz que você também pode porque aqui está alguém que fez isso. Essa é a contribuição mais silenciosa e mais profunda que o processo que estamos descrevendo produz. Não o resultado externo que você alcança, o testemunho que você se torna. E esse testemunho, por ser vivido em vez de declarado, tem a qualidade de autenticidade que move as pessoas de formas que nenhuma argumentação consegue. E se você quer esse processo de substituição da dúvida pela confiança estruturado num sistema progressivo de transformação, a Bíblia da Mente Milionária está esperando por você. O link está tanto na descrição quanto nos comentários deste vídeo. Escreva nos comentários: eu paro de duvidar de mim mesmo agora. Esse decreto abre e fecha essa mensagem. É a declaração de quem escolheu substituir o filtro que estava limitando o que era percebido como possível e começar a ver o que sempre esteve lá. Curta esse vídeo se os 6 efeitos de parar de duvidar de si mesmo e as 3 práticas revelaram o custo real que a dúvida tem tido na sua vida e o que está disponível quando ela para de operar. Compartilhe com alguém que usa a dúvida como honestidade, sem perceber que está usando a honestidade como justificativa para não tentar o que poderia ser criado. E se inscreva no canal, porque amanhã cedo tem mais uma manhã sem a dúvida que estava filtrando o que é possível. Nos vemos amanhã, com mais uma manhã, com o filtro de impossibilidade um pouco menos ativo e o campo de possibilidades um pouco mais visível. Com mais uma onda de confiança se expandindo para uma área que a dúvida estava mantendo fechada. Com mais um passo em direção ao testemunho que você está se tornando. O que você pode criar quando para de duvidar de si mesmo é mais do que você consegue imaginar agora, porque a imaginação ainda está sendo filtrada pelo que resta da dúvida. E à medida que a dúvida vai sendo substituída, o que é imaginável vai se expandindo, e o que é imaginável vai sendo criado. Boa manhã. E que esta manhã seja a primeira de muitas em que o filtro da dúvida tem menos poder
do que tinha na manhã anterior.